Mas e se a independência financeira não estiver tanto na quantia acumulada, mas na forma como vivemos? A liberdade financeira talvez nos leve ao oposto da ostentação, uma construção com o chão de cimento, janelas abertas para o mato, tijolos aparentes. No entanto, pode haver nesse cenário algo que escapa ao olhar comum: a liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de espaço, talvez até liberdade de escolha. 2. Liberdade ou padrão. A busca desenfreada pela independência financeira, como é vendida hoje nos cursos online e nas redes sociais, muitas vezes tem como pano de fundo um ideal padronizado. Parar de trabalhar cedo, morar num lugar paradisíaco, ter carro importado e viajar com frequência. Mas isso é liberdade? Ou é mais uma forma de prisão, agora com aparência de conquista? Independência financeira. Muitas vezes a liberdade pode significar poder andar descalço no quintal, cultivar a própria comida, ou sentar-se à sombra para ouvir o som do vento. E isso não exige milhões. Exige desapego, simplicidade e uma redefinição do que chamamos de qualidade de vida. 3. O papel da renda passiva e a ilusão da riqueza. Economicamente falando, a independência financeira é muitas vezes construída com base na renda passiva. Investimentos que geram retorno mesmo sem esforço contínuo. Isso pode incluir aluguéis, dividendos, royalties ou negócios automatizados. Mas essa busca, se não estiver alinhada-se a um propósito de vida, pode se tornar uma corrida tão exaustiva quanto o próprio emprego que se tentou abandonar. Pode-se imaginar um portão simples abrindo-se para uma paisagem quase rural. Ali, o silêncio reina. A manutenção do local depende do tempo de quem o habita, não de uma fortuna. Essa cena nos convida a pensar que talvez o maior ativo seja o tempo, e o maior passivo, o consumo desenfreado que nos escraviza. 4. Frugalidade como caminho. Frugalidade não é pobreza. É escolha consciente de viver com menos, para precisar de menos, e assim ganhar mais liberdade. Um dos caminhos mais seguros e rápidos para a independência financeira é justamente o controle sobre os gastos. Um salário modesto, quando bem gerido, pode permitir ao indivíduo construir um patrimônio modesto, mais sólido. E o mais importante, pode devolver tempo, autonomia e paz. As imagens evidenciam essa frugalidade. Móveis rústicos, utensílios básicos, mas funcionais. A ausência de luxo não é ausência de dignidade. Pelo contrário, é sinal de que a vida, naquele espaço, não gira em torno de aparências, mas de permanência. 5. O tempo. Como capital. Há algo que a maioria dos modelos econômicos ainda não incorporou de maneira adequada. O tempo como forma de capital. Quem tem tempo, tem poder. Pode pensar melhor, decidir com calma, estudar, cuidar da saúde, cultivar relações. A independência financeira só tem sentido se estiver a serviço da autonomia temporal. Caso contrário, é só mais uma forma de acumular dinheiro sem propósito. Vê-se em uma das imagens uma varanda simples banhada pelo sol. Ali, pode-se sentar sem pressa. Esse tipo de luxo, invisível nas estatísticas do PIB, é incalculável. Nenhum fundo de investimento entrega isso. E muitos que buscam a independência financeira esquecem que o objetivo final não é ter dinheiro, mas ter vida. 6. A ilusão da aposentadoria. Muitos esperam chegar à aposentadoria para finalmente viver. Mas se a vida é adiada por décadas, que tipo de vida se está construindo? A independência financeira verdadeira talvez esteja mais em viver bem agora, dentro das possibilidades, do que acumular esperando um futuro incerto. Uma casa confortável, embora modesta, sugere que ali mora alguém que parou de correr, que trocou o ruído das cidades pelo som dos grilos. Talvez essa seja uma aposentadoria em seu melhor sentido. Uma decisão ativa de viver com o que é suficiente, sem esperar mais nada para começar a ser livre. 7. A mentalidade é o começo. A independência financeira começa, antes de tudo, na mente. É preciso romper com a ideia de que sucesso se mede em cifras. É necessário entender que o ter não garante o ser. Pessoas financeiramente livres pensam em termos de valor, não de preço. Valorizam o que é duradouro, funcional, essencial. Esse entendimento pode se tornar em um manifesto silencioso desse tipo de mentalidade. Nada deve ser conquistado apenas para parecer um status. Tudo deve ser funcional, necessário, coerente e suficiente.
E esse tipo de coerência é cada vez mais raro numa sociedade onde até a pobreza é, muitas vezes, mascarada por consumo supérfluo financiado em parcelas. 8. Pequenas riquezas, grandes vidas. A vida é feita de detalhes. O tilintar de um copo com café, o frescor da manhã na varanda, o mato crescendo ao redor da casa, as roupas no varal. Esses elementos compõem um tipo de riqueza que os bancos não conseguem avaliar, mas que talvez seja a única que realmente importa. Ser independente financeiramente pode significar, sim, ter investimentos e segurança. Mas pode também significar saber viver com pouco, com tempo livre, com relações significativas. Pode ser morar numa casa simples onde a única dívida é com o silêncio. E esse se paga apenas com presença. 9. O capital social e o sentido da comunidade. Por fim, outro elemento fundamental da independência financeira é o capital social. Ter amigos, rede de apoio, vizinhos confiáveis, uma comunidade ao redor. Uma vida isolada, ainda que rica em dinheiro, é uma vida pobre em sentido. As moradias sem necessidade de cercas, muitas delas abertas ao entorno, sugerem relações vivas. E isso também é parte da equação da liberdade. Talvez o melhor plano de aposentadoria seja uma rede de relações humanas estáveis. Talvez a melhor reserva de emergência seja saber plantar e colher. Talvez o melhor ativo seja a saúde. E talvez, só talvez, a independência financeira que buscamos esteja mais próxima do que imaginamos. Conclusão. A liberdade começa em casa. Independência financeira não é um destino, mas um estilo de vida. É menos sobre cifras e mais sobre escolhas. Menos sobre acumular e mais sobre viver. Portanto, devemos lembrar que há vida fora do mercado financeiro, que há dignidade fora do luxo e que há liberdade onde existe coerência entre o que se é e o que se precisa. Ao final, talvez a pergunta mais sincera não seja: quanto eu preciso para ser independente financeiramente? Mas sim, de quanto eu posso abrir mão para ser verdadeiramente livre.